Dentre as teorias para os transtornos do neurodesenvolvimento estão as alterações genéticas. E hoje eu quero mostrar para vocês um painel de um paciente meu que tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Em primeiro lugar, esse painel coleta cerca de 4.000 polimorfismos, 4.000 alterações genéticas, tanto de genes candidatos para os transtornos do neurodesenvolvimento. Então, por exemplo, no autismo a gente já conhece cerca de 1.000 genes candidatos, em outros transtornos um pouco menos, mas o painel também avalia genes relacionados a metabolismo geral, a estresse oxidativo, a produção de neurotransmissores, funcionamento mitocondrial e assim por diante. No caso desse paciente, a gente já vê no início do painel que ele tem dificuldades de metilação, de eliminação de toxinas e é um paciente que inflama mais. Além disso, a produção energética mitocondrial dele não é ideal, deveria estar essa bolinha aqui no verdinho, e produz também mais radicais livres do que a média das pessoas. Esse painel avalia genes conhecidos por aumentarem o risco de transtornos do neurodesenvolvimento, como o transtorno do espectro do autismo. Por exemplo, essa pessoa teve um conjunto de genes avaliados e ela tem polimorfismo de MAOA, de receptores de dopamina, de genes associados à produção de ocitocina, genes associados à metilação, a controle do ritmo circadiano, do ANKK1, que é um gene que, quando alterado em associação com o gene de receptor de dopamina, está associado a maior risco de déficit de atenção e hiperatividade. Ok, mas o que nós podemos fazer em relação a isso? Muitos pacientes optam pelo uso de medicamentos como metilfenidato e Venvance. Esses medicamentos estão associados ao aumento da quantidade de dopamina e de norepinefrina no cérebro. Um dos objetivos é reduzir a falta de foco. Só que esses medicamentos atuam nos neurotransmissores já produzidos, então a pessoa ainda tem que produzir os próprios neurotransmissores e para isso essa pessoa precisa de um conjunto de nutrientes. E a gente vê que nesse paciente ele tem uma série de polimorfismos que alteram o uso desses nutrientes, então ele vai precisar suplementar em maior quantidade, especialmente aqueles nutrientes envolvidos na produção de dopamina e de norepinefrina, como o aminoácido tirosina, como a vitamina B6, ferro, zinco, folato, vitamina D. E é muito comum mesmo nós encontrarmos carência, por exemplo, de vitamina D na população. Essa carência, junto com a carência de zinco, influenciam na produção do fator neurotrófico cerebral, BDNF, que é muito importante para a geração de novas conexões entre os neurônios. Sem vitamina D, a queda de BDNF também de dopamina e de serotonina. Com isso, hiperatividade, falta de foco, impulsividade, transtornos opositores tornam-se mais comuns. Fora isso, nos transtornos do neurodesenvolvimento, incluindo o TDAH, a gente observa um excesso de ativação de astrócitos, de micróglia, levando a mais estresse oxidativo e maior excitabilidade glutamatérgica. Assim, a suplementação de nutrientes como L-teanina, magnésio trionato, N-acetilcisteína, UNAC e antioxidantes de forma geral é muito interessante. E o estudo genético desse paciente mostra exatamente isso, que ele precisa de quantidades maiores de antioxidantes, como glutationa, coenzima Q10, e a própria dieta, que deve ser de características mais antioxidantes. Os antioxidantes vão combater esse estresse oxidativo gerado pela disfunção mitocondrial, pelo excesso de glutamato na fenda sináptica, pela tendência inflamatória que o paciente tem. Fora isso, a gente pode pensar na suplementação de outros compostos antioxidantes que o painel revela serem de interesse para esse paciente, como o resveratrol, a glutationa, o selênio, a vitamina E, dentre outras estratégias apoiadas numa nutrição de precisão.